Olá pessoal, sejam muito bem-vindas de volta aqui no canal. E no vídeo de hoje vim trazer uma bolsinha infantil. Faz tempo que eu não trago bolsinha infantil e eu resolvi fazer essa aqui, trazer essa aqui com a carinha de gatinho. Aqui eu trouxe 4 opções, duas eu fiz com barbante número 8, que é essa rosinha, e essa bege, que é um marronzinho bem clarinho. E essa mostarda. E o vermelho eu fiz com o barbante número 6. Eu gostei mais de fazer com o barbante número 6. Eu achei que ficou mais delicado. E ficou um pouquinho menor. Porque como o barbante 6 é mais fino, mesmo utilizando as mesmas quantidades de pontos e carreiras, ele ficou um pouquinho menor. O acabamento, aqui eu dei uma modificada, no barbante número 8 eu fiz com pontos baixíssimos, e esse aqui eu fiz com esse outro ponto. Então, eu sempre gosto de trazer várias opções para que assim vocês escolham o qual gostar mais. O botão, diferente das demais bolsas, eu não quis colocar na frente, que como aqui forma a carinha, né, de um gatinho, eu não quis colocar o botão aqui na frente, que eu achei que ia ficar estranho. Daí, o que eu fiz? Eu fiz uma argolinha aqui e coloquei o botãozinho aqui atrás. Você pode também estar colocando o botão de pressão. A alça eu fiz todas iguais, bem simples. E fiz menorzinha, porque é uma bolsa infantil. A minha tag eu coloquei ela a menor que eu tinha, que acho que é de 1,5 centímetros. Também para não atrapalhar o visual da carinha do gatinho. Olha, essa com o barbante número 8. E essa aqui com o barbante número 6. Olha, deu uma pouquinha diferença, assim, de menos de um dedo. Mas deu um pouco de diferença. E hoje a gente vai fazer o gatinho, no laranja. Esse laranja aqui é número 6. E eu vou fazer a alça nesse outro tom de laranja. Assim vocês veem como que fica com duas cores. O barbante desse laranja mais escuro, ele é número 8. E vou colocar esse botãozinho aqui, que é o botãozinho de coco. A tag, eu vou colocar ela prateada. E a gente precisa de um barbante preto aqui, para poder fazer a carinha do gato. E também uma agulha mais grossa, né, que de tapeçaria, para poder fazer o bordadinho da carinha do gato. Essa bolsa, assim, é bem fácil de fazer, a parte da bolsa. A única, for ver, uma dificuldade maior é bordar a carinha do gato, tá? A minha não ficou todas idênticas, mas eu vou passar para vocês as minhas dicas e daí vocês vê como que vocês fazem, melhor forma de vocês fazerem, tá? Também tem duas formas de fazer o bordadinho. Essa daqui, olha, aqui por dentro, ela tá com os fios, não tão com fio solto, mas ela tá parecendo um fio maior. Por quê? Essa daqui eu não fiz corte. Quando eu tava fazendo o bordado, bordei primeiro o focinho, depois fui fazendo o pelinho, né, o olhinho, e não fui cortando o fio. Daí, por isso que ficou aqui com mais fio. As outras eu achei melhor fazer e cortando o fio, ó. Então, ela não fica com mais fios aqui, só que dá um pouco mais de trabalho, que tem que ir fazendo, né, e arrematando os fios. E também tem duas formas de fazer o bordadinho. De fazer ele com um fio só ou passar 2 fios na agulha. Eu achei que passar 2 fios na agulha, ele ajudou. Então, gente, muitas dicas que eu vou passar para vocês no decorrer da aula. E você vê qual dica vai te ajudar. E se você ainda não se inscreveu no canal, você já viu que aqui é uma aula completa. É uma aula, dica, sugestões, é uma aula completa. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreve no canal, ativa as notificações, assim toda vez que eu colocar um vídeo, você já será notificado pelo YouTube. E se você já é inscrito no canal, novamente, bem-vindo aqui no canal.
Então, agora sim. Ai, deixa o seu like. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like. A foto dessas bolsinhas eu vou deixar todas no final do vídeo, assim vocês verem direitinho. Então, agora sim, sem enrolação, vamos começar a nossa aula de hoje. Aqui, pessoal, como o barbante é número 6, eu vou utilizar a agulha número 3, tá? É porque a tensão do meu ponto ela é solta. Se a tensão do ponto de vocês for apertada, vocês podem estar utilizando a agulha 3,5 ou a 4. Então, vamos começar com o anel mágico. Aqui, esse nozinho eu já conto como uma correntinha e vou fazer mais 2 correntinhas. E aqui dentro do anel mágico, vou fazer um total de 12 pontos altos, contando com as 3 correntinhas iniciais. Então, é só fazer os pontos altos. Então, seria 11 pontos, mais a correntinha, 12. Fiz aqui meus 12 pontos, eu fecho o anel mágico, não completo. Daí, eu venho aqui na terceira correntinha e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Agora, assim, eu acabo de fechar. Não precisa apertar muito, que depois a gente vai fazer o bordadinho do focinho aqui. Aqui eu vou subir 3 correntinhas. E agora, para cada ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. Olha, 1 e 2. Pegando nas 2 argolinhas do ponto, ó. Nessas 2 argolinhas. Então, para cada ponto alto, a gente vai fazer um total, a gente vai fazer um aumento, que seria 2 pontos no mesmo lugar. Fiz aqui 2 pontos para cada ponto. O primeiro aqui, que é as correntinhas, eu não fiz ponto alto junto. Então, a gente vai fazer agora. A gente vai fazer nessa laçadinha. Assim, olha, essa laçadinha que vai pro ponto. Aqui ele não é ponto, o último ponto é aqui, eu já fiz meus 2. Então, a gente vai fazer aqui nessa laçadinha. Assim, fica 2 pontos para cada ponto. Feito meu último ponto alto, venho aqui na terceira correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui eu já subo as 3 correntinhas. Agora, eu vou dar um intervalo de 1 ponto e depois fazer um aumento. Então, aqui as 3 correntinhas é 1 ponto, venho no próximo ponto e faço 2 pontos no mesmo lugar. 1 e 2. Do próximo ponto, 1 ponto. E no próximo ponto, 2 pontos. Então, essa vai ser a sequência de aumentos dessa carreira. Então, em 1 ponto, a gente faz 1 ponto. No próximo ponto, a gente faz 2 pontos no mesmo lugar. Dessa forma. A gente faz a carreira toda. Chegando aqui no último ponto, que vai ser para ser 2 pontos juntos, de vez eu fazer 2 pontos aqui no último ponto, eu vou fazer 1 ponto. E nessa laçadinha aqui, eu vou fazer mais 1. Venho na terceira correntinha, finalizo. Olha, o meu, ó, tá vendo? Parece que ele tá meio encolhido, mas é assim mesmo, não precisa se preocupar que ele vai ficar certinho. Já subo aqui as 3 correntinhas. E no próximo ponto, faço 1 ponto. E no próximo, um aumento. Agora, a gente vai dar um intervalo de 2 pontos antes de fazer o aumento. Ó, então, faz 2 pontos, 1 para cada ponto, olha. E no próximo, um aumento, que é os 2 pontos no mesmo lugar. Então, essa vai ser a sequência de aumentos dessa carreira. E, novamente, cheguei aqui no final da carreira, aqui era para ser o aumento, eu vou fazer apenas 1 ponto e vou fazer nessa laçadinha o outro ponto. Venho aqui na terceira correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui eu não fiz aquele acabamento que fica invisível o início, mas como eu tô fazendo esse ponto alto bem aqui na laçadinha do ponto, ele não ficou aparecendo muito, e não é uma peça tão grande, tanto é
que essa aqui é a última carreira de pontos altos, tá? Então, agora a gente vai fazer uma carreira um pouquinho diferente, que precisa de contagem para poder formar a carinha do gatinho. Então, aqui a gente vai fazer apenas uma correntinha. E vamos fazer pontos baixos por 19 vezes, contando com a correntinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. 19 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma correntinha, eu dou a laçada, venho no próximo ponto, faço meio ponto alto. Dou a laçada e faço um ponto alto no mesmo lugar. Dou 2 laçadas e faço um ponto alto duplo, tudo no mesmo lugar. Dou a laçada, faço um ponto alto. E dou a laçada e faço meio ponto alto. Aqui formou uma orelhinha, uma correntinha e veio aqui já no próximo ponto. Agora, aqui eu vou fazer uma sequência de 9 pontos baixos. Olha, já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, eu vou repetir essa orelhinha. Uma correntinha, dou a laçada, venho no próximo ponto. Faço meio ponto alto, dou a laçada e vou fazer um ponto alto. Dou 2 laçadas e vou fazer um ponto alto duplo. Dou a laçada, um ponto alto. E dou a laçada meio ponto. Uma correntinha e já vou aqui no próximo ponto. Agora, aqui eu vou fazer novamente uma sequência de 19 pontos baixos. Feito aqui os 19 pontos, a gente já chegou aqui no final da carreira. Olha, tá vendo? Aqui tá aquela correntinha que a gente iniciou. Então, aqui eu vou puxar meu fio. Não venho aqui na correntinha, eu venho aqui no próximo ponto. Introduzo a minha agulha aqui nas duas argolinhas. Pego esse fio, levo lá pra trás, introduzo a agulha aqui no último ponto, pego o fio e levo lá pra trás novamente. Aqui eu acerto, venho aqui atrás e dou meu acabamento. Eu pego em qualquer argolinha aqui, eu puxo, dou uma voltinha e dou um nozinho para ficar bem firme aqui. Agora, que ele tá bem firme, é só vir e esconder esse fio entre os pontos. Eu dou uma ajeitadinha aqui, como aqui já tá o nozinho e já passei, aqui eu já posso cortar meu fio. E esse fiozinho aqui do início também, eu já vou dar o acabamento nele, ó. É só ir passando, ó. Aqui também já vou cortar o fio. E assim ficou a carinha do nosso gatinho, pessoal. Olha que lindinho que fica a carinha do nosso gatinho. Eu vou medir aqui para mostrar para vocês quanto que ficou o meu. Ó, pessoal, então o meu aqui ficou com 12 centímetros e meio, tá? Olha. Como ele é redondo, 12 centímetros e meio. Se você fizer com o barbante mais grosso, ele vai ficar maior. E se você fizer com o barbante mais fino, ele vai ficar menor. Pode fazer mais uma carreira?
Até pode, só que daí a contagem de pontos vai ficar diferente. E olha que a gente iniciou aqui e não ficou aparecendo. Outra dica. Caso vocês cheguem aqui no final, para dar 19 pontos, pontos baixos. Deu 18, um ponto a menos, deu um ponto a mais, não tem problema. Desde que a outra parte que vocês vão fazer fique igual, porque depois a gente vai ter que fazer uma emenda. Então, vamos fazer outra parte igualzinha a essa. Ó, pessoal, então eu fiz as duas partes, tá? É só vocês escolherem uma, que a gente primeiro vai fazer o bordado antes de fazer a união da nossa bolsinha. Então, vou deixar essa aqui do lado e vou fazer a união, a carinha do gatinho. Aqui eu peguei minha agulha tapeceira, eu peguei um fio número 8 e passei meu fio, só que eu vou usar assim os dois juntos. Tanto é que eu já fiz um nozinho aqui na ponta. Eu confesso pra vocês que eu não sou assim completamente 100% para fazer bordadinhos. Mas eu acredito que você seja, então vamos lá. Eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Então, a gente vai introduzir a agulha de dentro pra fora, aqui bem no miolinho. Coloquei um fio meio comprido, ó, passei um nozinho aqui. Então, assim, ó, como que a gente tem que fazer as medições. A gente tem que ver aqui o centro, bem aqui o centro do espaço entre as orelhinhas, aqui. Olha, mais ou menos aqui o centro, olha. Então, eu vou fazer o narizinho dele, o focinho dele, eu vou pegar aqui até aqui, ó, tá vendo? Ó, essa parte aqui. Daí, vocês centralizam de vocês e dá uma olhada e confere. Então, eu vou fazer uma marcação. Então, eu vou daqui até esse ponto aqui, ó. E eu achando que passando, assim, 2 fios junto vai ajudar a fechar, porque tem que fazer ele bem juntinho para formar o focinho, ó. Daí, agora eu vou aqui do outro lado. Algum deles eu fiz pulando 2, outros eu fiz pulando 1. Eu vou chegar aqui até no segundo aqui e vou dar uma olhada para ver como fica, se ficou certinho. Se não ficou, tira o fio e vê se ficou bem certinho, para ficar bem centralizado o focinho. Vamos ver. Tem que ir pegando, puxando, ajeitando, ó. Pode ajeitar com o fio mesmo, ó. Olhando assim, parece que tá certinho, né? Ó, tá vendo o último ponto aqui e aqui, ó. Então, eu vou seguir esse padrão aqui. Então, como eu fiz, a agulha tá aqui. Eu vou passar ela aqui em cima, voltar com ela aqui em cima. E vou descendo. Olha pra ver se puxou tudo, ó. Às vezes se fez um nozinho, porque eu passei bastante fio. Dá uma olhadinha pra ver se lá atrás tá certinho, ó. E aí, eu volto aqui no centro. E vou ajeitando aqui. Pra ficar bem certinho, pra já ir fechando. Ó. E vou fazendo assim, pessoal. Agora aqui é só ir fechando mesmo esse espacinho aqui, pra formar esse focinho. Ó. Aí, vocês vão ajeitando com a própria agulha. E deixando ele bem certinho. Agora, eu vou sair aqui, ó, que eu vou fechar essa parte aqui, ó. Aqui. Daí, eu vou com ele reto até aqui. Tá vendo, ó lá? Fechou o nosso narizinho. Daí, eu venho aqui atrás
e dou um nozinho pra finalizar esse fio. Finalizou, escondo o fio aqui no meio do preto mesmo. E aqui eu já corto o fio. Agora, pessoal, vou fazer uma marcação assim, ó. Aqui no pezinho do focinho, eu venho assim reto, vou pular essa fileirinha e vou pegar aqui, ó. Ó, tá vendo? E vou pegar, passar a agulha aqui, ó, bem no pezinho. Agora, eu vou subir até o ponto aqui, ó. Peguei aqui no pezinho e vou subir até o ponto. Daqui, eu vou pular esse ponto e já sair aqui no próximo, ó. Acerto. Ó. Não puxo muito, só acerto mesmo. E venho com ele aqui no pezinho novamente. Sempre vai ter que dar uma acertada no fio. Daí, ficou assim o bigodinho do nosso gatinho. Aqui eu já vou finalizar o fio também, antes de fazer o olhinho, tá? Passo ele bem. E vou passar um pouquinho só aqui, só pra não ficar, cortar o fio rente. Tem que tomar cuidado pra ver se não vai ficar aparecendo aqui desse lado, tá? Certa. E aqui, vou cortar. Agora, a gente vai fazer o olhinho. Eu vou dar um nozinho aqui na linha, no barbante. A gente vai fazer o olhinho. Olhinho, eu vou fazer bem centralizado aqui na orelhinha. Então, esse é o ponto do meio da orelhinha, ó. Esse e esse aqui, ó, tá? Então, como que eu vou fazer? Como o gato tem aquele olho assim mais puxadinho, eu vou pegar... Não vou vir aqui nem no final do ponto, nem no começo. Eu vou vir aqui no meio do ponto. Ó. Do meio do ponto aqui. E daí, aqui, eu vou descer ele até o meio do ponto, da mesma direção aqui embaixo. Assim. Daí, eu vou aqui nesse daqui do lado. Passo. Desço aqui. Olha, já fechou. Não tô puxando muito, tá? E daí, vou aqui nesse aqui do lado, ó. E volto aqui. Ó, pessoal, como ele ficou olhinho. Aqui ficou bem fechadinho, ó, tá? Aqui não apertei, tá? Não apertei muito pra ele ficar cheinho. Então, assim, ficou nosso olhinho. Aqui eu já venho aqui atrás, já vou dar até uma voltinha aqui e fazer um nozinho. E não tem como não ficar com esses nozinhos, tá? Vou passar ele um pouquinho aqui e cortar o fio. Olha, você não saiu do lugar. Daí, passei ele um pouquinho aqui e já vou cortar o fio. Agora, a gente repete, fazendo aqui desse lado a mesma coisa. Eu vou dar um nozinho aqui no começo. Acho que eu vou deixar um pedacinho aqui, pra depois esconder esse fio. Então, aqui faz a mesma coisa, ó.
Aqui, esse aqui é o ponto do centro, que é esse daqui. Então, eu vou aqui nele, no meio dele, ó. Vou no meio. Ó. Olha se tá certinho. E aqui, como não tem ponto, aqui nesse meio, eu escolho um pro lado de cá ou pro lado de cá pra poder colocar a agulha, tá? Daí vocês veem qual acha melhor, ó. Eu vou vir aqui, eu vou pegar esse daqui, ó. Tem que ser no meio do ponto, não no começo nem no final. Aqui no meio, opa, aqui no meio do ponto. Então, vamos aqui, ó. Não vou puxar ele, ó, ficou assim. Então, vou explicar aqui de novo como eu fiz. Esse ponto aqui é o do meio, eu introduzi minha agulha aqui, para ele sair bem aqui no meio, e vem no meio, aqui no de baixo. Daí, agora aqui, eu vou sair aqui nesse pontinho do lado, ó. Olho aqui atrás, que sempre tem que estar olhando aqui para ver se o fio não tá sobrando lá. Ó, saiu aqui, daí eu volto aqui nesse mesmo lugar. É meio chatinho mesmo de fazer essa parte, pessoal, mas tem que fazer bem devagar, ficar olhando, conferindo o fio aqui atrás. Se você achar melhor passar um fio só na agulha, veja aí o que vocês acham melhor para vocês. Então, agora a gente vai sair aqui, ó. No pezinho em cima do ponto. Puxo um, puxo o outro e dou uma olhadinha lá atrás, ó. E volto aqui no início. Ele fica tipo um Vzinho. Ó, tá vendo que às vezes ele dá uma enroladinha, daí vem aqui atrás, vê qual fio que tá enrolado, dá uma ajeitadinha aqui, ó, e ficou assim. Vem aqui atrás e dá um nozinho pra prender esse fio. Opa. Aqui. Ó, tá vendo que um ficou maior que o outro? Ó, ajeita. Depois ajeitado, já corta o fio. Ou melhor. Depois, bem ajeitado aqui, passa o fio indo um pouquinho aqui pro lado, só pra não cortar a rente com o nozinho. Ó, não deixa, tentar não deixar muito. Confere novamente se aqui tá certinho, antes de cortar o fio, ó. E agora, corta o fio. Esse daqui eu deixei ele mais comprido pra poder passar, pra não ficar essa pontinha. Pra poder passar aqui no meio dos pontos.
Daí, eu acho que fica melhor assim. E daí, vocês olham pra ver se ficou assim certinho, tá? Ó. Ó, dá uma conferida certinho pra ver se é isso mesmo, se tá bem centralizado. E aqui a nossa carinha. O que que você achou da carinha do gatinho? Você gostou? Olha, ficou assim a nossa carinha. Agora, a gente vai fazer, o mais difícil foi esse. Agora, a gente vai fazer a união para formar a nossa bolsinha. Aqui, eu já gosto de colocar a tag, porque fica bem mais fácil. Então, eu escolho um lugar, vou colocar aqui no cantinho, porque eu vou deixar essa parte aqui como na frente, então, aqui eu vou colocar minha tag. Pronto, pessoal, coloquei a tag, escondi o fio aqui eu dei uma escondidinha no fio, o máximo que eu pude. Agora, a gente vai fazer assim, ó, esse aqui é o lado direito, a gente vira pro lado avesso, e aqui é o lado direito, a gente coloca aqui, ó, acerta. E a gente vai fazer, é bem simples de fazer essa união. Tem 2 modos de fazer. 3, pode fazer só com pontos baixos, só com pontos baixíssimos, ou dessa forma que eu vou fazer agora. Então, aqui eu dou um nozinho. Então, aqui tá a orelhinha e a orelhinha aqui. Então, eu venho aqui nesse primeiro ponto aqui, eu introduzo a agulha aqui, e no primeiro ponto aqui do outro lado. Se você tiver dúvida onde é o primeiro ponto, vocês vira e dá uma olhadinha, tá? Mas é muito fácil, olha, aqui foi feita a orelhinha, então, aqui é o primeiro ponto. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, e vou fazer uma sequência de pontos baixíssimos, ó, e uma correntinha. Então, aqui, ó, pontos baixíssimos e uma correntinha. Daí, eu venho no próximo ponto e no próximo ponto do outro lado, ó. Faço o meu ponto baixíssimo e uma correntinha. Introduzo a agulha aqui e já sai do outro lado, ó. Uma correntinha. E tô pegando de 2 em 2, ó, tá vendo? Ó, ponto baixíssimo, uma correntinha. Introduzo a agulha. Se você deixar bem certinho, ó, no que eu introduzo a agulha desse lado, ela já sai no outro. Ó, ponto baixíssimo e uma correntinha. Ponto baixíssimo e uma correntinha. E dessa forma, vai fazer até do outro lado, até no último ponto, antes de chegar na orelhinha. Ó. Pode ir fazendo bem devagar, ó. Que eu vou fazer o meu aqui. Quando eu chegar lá no finalzinho, eu volto para mostrar para vocês. Ó, pessoal, o meu deu certinho, aqui falta só um ponto. E aqui também, ó, tem o último ponto, porque aqui já é a orelhinha. Então, se vocês fizerem as 2 partes iguais, com a mesma quantidade de ponto, aqui ele dá certinho, tá? Então, aqui, ó, o último ponto aqui, o último aqui, ponto baixíssimo e a correntinha. Agora, a gente para de fazer a união e vai fazer esse acabamento aqui em cima também, ó. Daí, a gente faz só de um lado. Ó, aqui que tem esse espaço da correntinha, a gente introduz a agulha aqui dentro, tá? E continua fazendo, ó. Aqui tem que pegar todos os pontos, olha. Ponto baixíssimo, correntinha. Ponto baixíssimo e a correntinha, ó. Ponto baixíssimo, correntinha. Desse lado aqui, como a gente vai colocar o botãozinho na parte de trás, a gente pega, vai centralizar aqui esses pontos baixos, que foi 9, né? Então, a gente vai centralizar quando eu tiver no, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando eu tiver no quinto, olha, 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai fazer uma argolinha. Então, aqui tá no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aqui no quinto, eu vou fazer um total de 10 correntinhas, olha, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. E volto com ponto baixíssimo no próximo ponto. Daí, aqui faz a mesma coisa, ó, uma correntinha e ponto baixíssimo. Então, aqui continua a sequência, a mesma sequência. E a gente vai fazer do outro lado também, sem, ó, faz todos os pontinhos. Sem cortar o fio, ó. Aqui eu já tô no finalzinho da orelhinha. Ó. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço já pra fazer do outro lado. Ó, aqui é o último ponto. Uma correntinha, olha, aqui é o último ponto. Eu viro. Posso deixar esse fiozinho aqui, escondendo ele, ou deixar aqui. Eu vou deixar ele aqui mesmo, porque depois eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer com ele. Daí, aqui eu venho, ó, aqui no espacinho, né, do último ponto é a correntinha. Faço ponto baixíssimo, e aqui eu dou a mesma sequência até o final. Cheguei aqui, fiz na última orelhinha, aqui já tá o outro lado, a frente. Como que eu vou fazer? Daqui, a gente já vai fazer a alça. Então, veio aqui nesse meio aqui, ó, faço um ponto baixíssimo, 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. 3 correntinhas. Agora, a gente faz o ponto alto aqui no meio, ó, no meio dos dois pontos. 3 correntinhas. E um ponto alto aqui no meio. Essa vai ser a nossa alça. Como eu já fiz outras 4 bolsinhas, eu fiz uma sequência de 33 carreirinhas como essa, contando com uma, aqui já tem 3. Ou 70 centímetros, tá? Então, pra mim dar, na tensão do meu ponto, para dar 70 centímetros, eu fiz 33 carreirinhas como essa. Então, vocês façam ou 33 carreiras ou 70 centímetros de cordãozinho como esse. Então, feito, pessoal, o cordão, esse cordãozinho. E você pode também tá colocando outro tipo de alça, tá? Eu sempre, às vezes, a maioria das minhas bolsas pequenas, eu faço essa alça. Daí, como eu faço? Vou dar uma puxadinha aqui no fio, eu vou acertar, aqui tá a frente da bolsa. Eu vou acertar para as correntinhas ficarem todas de um lado, do mesmo lado, ó, tá vendo que às vezes ela torce. Ó, acertei, mesmo que esteja aqui meio enroladinho, eu sei que tá certo. Eu venho aqui, dou uma pegadinha, venho aqui desse outro lado e faço um ponto baixo aqui no centro. Ó. Puxo bem, faço uma correntinha e vou cortar meu fio um pouquinho maior, ó, assim mais ou menos. Puxo. Agora aqui, eu pego esse fio, passo aqui dentro. Puxo ele, abro um pouquinho a bolsa aqui para facilitar. E vou trançando ele, daqui para fora, ó. Então, ele tá aqui, praticamente aqui dentro da bolsa. Introduzo a minha agulha aqui, ó. Puxo ele lá para fora novamente. Pego meu ponto, abro ele aqui, novamente eu passo, pego esse fio, trago ele aqui e vou fazendo, tipo uma costura, pra ele ficar assim mais firme, ó. Eu vou fazer mais uma vez, e já tá bom. Ó. Daí, esse fiozinho que ficou, eu vou trazer ele aqui pra dentro, ó. Agora, eu pego esses 2 fios aqui e dou 2 nozinhos. Ele ficou bem firme. Agora, é só esconder os 2 fios. Ó, pego os 2 fios e esconde ele aqui no meio dos outros.
vou dar uma ajeitadinha aqui, pessoal, e aqui eu já vou cortar, tá vendo? Foi passado bastante. E olha que fofinho que ficou a nossa bolsa. Agora aqui a frente, né? Agora eu vou aqui atrás, pegar nosso botãozinho. Eu tinha falado que ia fazer ela com duas cores, a alça de outra cor, mas resolvi fazer porque assim vocês viram que não tem corte os fios. Então, onde a gente vai colocar o botão? Vou passar o fio com o mesmo barbante, que aqui o orifício, assim, ele não tá grande, mas também ele não tá muito pequeno. Como que eu faço? Eu pego um fiozinho do barbante, como esse aqui é um barbante número 6, eu desfio ele pra ele ficar com 3 fios. Ó. E passo ele aqui, ó. Esse aqui eu vou descartar. Ó, tá vendo? Ele passa bem fácil. Passou, ó. Aqui dá 2 nozinhos. E vou colocar meu botão. Olha, aqui tá atrás da bolsa. Onde eu vou colocar, ó. Venho aqui, atrás, e centralizo pro botão ficar bem aqui no meio, ó. Então, aqui tá a orelhinha, 1, 2, 3, 4 pontos. Aqui tá a orelhinha, olha, 1, 2, 3, 4 pontos, é aqui mesmo. Daí, eu passo, levo o fio lá pra trás, ó. E aqui, novamente, eu dou 2 nozinhos. E é só esconder o fio, que depois eu vou esconder. Daí, pega essa argolinha aqui e passo aqui no botão, ó. E olha que charme ficou a nossa bolsinha. Aqui eu sempre dou uma conferida, ó. Olha, aqui só faltou esconder o fiozinho. Vamos ver, conferir com as outras bolsinhas? Então, essa ficou a mostarda com barbante 6. Essa daqui que a gente fez com barbante número 6. A vermelhinha com barbante 6. E a beijinha e a rosa com barbante número 6. Daí, vocês veem qual barbante que vocês gostaram, achou, porque essa aqui fica maior. E olha aqui, ó, aqui foi feito pontos baixíssimos e aqui esse acabamento que a gente fez com meio ponto, com o ponto baixíssimo e a correntinha, e o botãozinho atrás. E como eu falei, dá pra vocês colocar o botão de pressão também, pode modificar a alça, caso não gostaram dessa alça. São apenas sugestões, tá? O modo de bordar, se vocês acharem que o meu não ficou bom, pode tentar bordar do jeito de vocês. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado da aula, que vocês façam. E eu aguardo você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!